E aí, meus caros amigos, né? Realmente, o ano de 2023 está começando com tudo, sobretudo, né? Comentando sobre o governo Lula, né? E eu quero falar também sobre a empresa Americanas e o novo termo, né? Fui de Americanas. Inclusive, estou indo de Americanas também. Galera, o que o governo Lula nessas primeiras semanas está mostrando? Realmente ele está fazendo tudo o que prometeu. Ser contra a economia, ter um discurso totalmente contra empresários, se valendo do nós contra eles. A própria declaração do Haddad e da Marina Silva em Davos não é nada surpreendente. A Marina Silva inflando números, dizendo que mais da metade da população brasileira passa fome. E o termo passar fome eu acho já meio complicado você dizer isso, né? Eu acho que é complicado. Ela fala de uma maneira como metade da população brasileira fosse mendigo, fosse realmente pessoas carentes. Claro que boa parte não chega a esse número exagerado, mas uma parte ela significativa da população brasileira passa necessidade e isso não ocorre nos últimos 4 anos. Ocorreu nas gestões anteriores do PT, inclusive, e antes do PT, durante o PT e pós-PT, entendeu? Essa questão da fome, desigualdade, isso aí está sempre presente no Brasil desde que o Brasil é Brasil. Mas é claro que eles são o governo do amor. E fora as declarações do Haddad, né? Aquilo ali não é surpreendente e eles queriam era uma pessoa como o Haddad mesmo, né? Que recebeu o Ministério da Fazenda como prêmio de consolação por sempre fracassar em eleições, mas é aquilo ali. É um discurso contra empresários, contra a economia, né? Afugentar investimentos, né? Porque é isso que o governo Lula entende, né? Tentar dificultar a vida do máximo possível das pessoas para que mais pessoas dependam do Estado. Claro que eu não é que eu sou defensor do Estado mínimo. Eu acredito que algumas coisas públicas deveriam ser mantidas sim. Mas acontece que o PT se vale desse discurso. Eu quero chegar num ponto também que agora eles estão criando novos Bolsonaros para usar como espantalho. Hoje o Bolsonaro é importante para o PT, para o governo Lula, como o mal encarnado que eles evitaram. Porque o voto no Lula, boa parte do voto no Lula, a gente tem que entender que é diferente de 2002. Essa eleição do Lula com o Bolsonaro é diferente daquela eleição do Lula com o Serra em 2002. Cenário totalmente outro, o PT sabe disso, então eles têm outra estratégia. O que acontece? Hoje, o Bolsonaro, para eles, ele tem que estar presente na, no debate público simplesmente para que ele seja um motivo para permanecer no poder. Antigamente o PT se valia do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, do, do José Serra, do próprio Alckmin, entre outras coisas, o Aécio por um tempo, para dizer, ó, PSDB, a sua vida vai piorar de volta, que a gente é bom, só o PT pode, só o PT quer fazer as coisas, só o PT sabe, e você tem que ficar com o PT, tipo, na presidência pela sua geração e geração de seus filhos e netos. Então nós não devemos sair do poder para garantir que você tenha uma vida, entendeu? E se não for a gente, você vai padecer sobre uma administração que você vai passar fome, necessidade, não vai ter as coisas. E esse tipo de discurso que colocou o brasileiro. Não foi um discurso ideológico, partidário, aquela coisa do comunismo, ou do socialismo, do conservadorismo, do progresso. Não. Boa parte do eleitorado luta mais a sério que, mas naquela época do Lula realmente a minha vida estava um pouquinho melhor, eu podia comprar as coisas eram mais baratas, e aquele é um discurso mais fácil. Esse discurso ideológico
esse discurso, tanto que pende para ideologias como direita e esquerda, isso aí é uma pequena parcela da população que tem essa questão de ideologia como um fator importante. O progressismo, a extrema-direita, extrema-esquerda, socialismo, fascismo e etc. Esses caguetes, né, essas terminologias, é mais para uma parcela da população. Agora, pessoas simples, interior, pessoas que vivem em grandes centros urbanos, elas não se vão por esse discurso. Tá? Elas não vão por esse discurso. Se as pessoas saíssem um pouco de casa e tivessem uma vivência maior fora da bolha da internet, principalmente o Twitter, elas veriam que realmente as pessoas elas não têm esse discurso voltado para a ideologia. Tá? Então, se você vê o que agora está acontecendo, há uma possibilidade no futuro, por exemplo, uma pessoa como Bolsonaro não poder concorrer novamente a presidente da República, né? Que, como ele é visto como o mal que foi evitado, ele não pode, digamos assim, poder se candidatar novamente a futuras eleições. E até o plano B e a própria ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Eu vi que algumas pessoas se desagradaram com Romeu Zema. Romeu Zema hoje é o atual governador do estado de Minas Gerais, pelo Lula. O Zema até, de certa forma, dá a entender que o governo federal ele meio que foi omisso com a situação lá dos manifestantes, que fez aquele quebra-quebra, que não sei o que deu aquela maior regaço, né? Que deu todo aquele rolo de quebra-quebra e tudo mais. Ele fala que o governo, até o próprio governo federal, foi omisso justamente para aquela situação acontecer para ele capitalizar em cima. Algumas pessoas da esquerda já estão atacando ele e tal. Mas é engraçado que muitas pessoas dessa parcela ideologizada da esquerda já colocam ele como um novo fascista. Sendo que até o próprio Novo, aquele pensamento liberal do Novo, é um pensamento que vai de encontro a muitas pautas progressistas, né? Pautas nas quais sempre temos muitas críticas, mas para o PT, para a esquerda, só vale o lado deles. Não, você não é de esquerda, porque para eles não basta você ser progressista, você tem que ir de acordo com o pensamento deles de regular mercado. Por exemplo, o Lula, pelo Lula não tinha esse negócio de aplicativo não. De aplicativo, de Uber, iFood, entre outros não. Esse negócio para ele é o seguinte: não tem, o Estado não participa, né? Por quê? Porque quando você é seletista e um empregado contrata via regime seletista, a empresa tem que pagar impostos, né? E aí o governo arrecada, porque você tem que recolher o quê? Você paga o salário, mas você paga também o FGTS. Você paga a parte do FGTS e desconta o INSS no lerite do funcionário. Se o cara trabalha por aplicativo, o cara ganha o dele, mas cadê o governo ganhando a parte dele? Claro que as empresas pagam os impostos, né? Inclusive, eu acho que de certa forma a pessoa já paga os impostos dela. Por quê? Porque o governo precisa arrecadar de alguma maneira. O governo, principalmente o governo que tem a mentalidade como o governo do Lula, que tem que arrecadar, 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 e todo aquele discurso de taxar os mais ricos e tudo mais, o que é? É tentar capitalizar o máximo possível de recursos para ocupar a máquina pública. No sentido, claro, que eles fazem, no sentido de ocupação ideológica, faz, mas eles precisam se fazer presente aumentando o poder do Estado, seja por obras, seja por concursos públicos, seja por outras coisas e regulações e regras,
o Estado está mais presente na vida das pessoas, porque daí eles têm mais controle sobre o cidadão, entendeu? Porque daí eles podem exercer poder em cima da população, até porque o Lula, pelo que eu percebi, ficou muito intimidado com o que aconteceu no dia 8. E até o tal do José Múcio, ele queria que o Lula acatasse a situação do GLO, que é o que? A garantia da lei da ordem. A Janja já parece que já se meteu. A GLO é ditadura. Aí deixou como é que tá. Ficou como tá, só foi intervenção federal. Ok. Para você ver o seguinte, que realmente o Lula já começou, não começou com um mar de calmaria. De certa forma, eu acho até interessante que o governo Lula seja pressionado de todas as formas, no sentido que tudo que ele pensar fazer tem que ter oposição. Tudo que não. Ah, mas vai ter uma ditadura petista que não vão deixar de falar, que não sei o que. Cara, tem que falar igual. Tem que ficar nessa com medinho. Porque é o seguinte, o lado bom do Lula tá no lugar agora do que ele tanto quis se eu voltar a ser presidente, é que o Lula é pressionado. Porque na época do Bolsonaro, ele não pode fazer nada, vocês queriam um ditador, que não pode, então ele sofre impeachment, ele cai. Agora essas pessoas que passavam um pano desgraçado pro Bolsonaro, passavam a mão na cabeça do Bolsonaro, elas têm que cobrar agora o Lula. Elas têm que cobrar o Lula. Pro Lula ser o quê? Porque se o Lula for cobrado, ele ia se sentir pressionado. Embora que vai ter toda aquela coisa de esquema de poder que vai fazer ele ter um certo controle do político, né? A gente sabe muito bem que, por exemplo, eu acredito que o Rodrigo Pacheco vai ser reconduzido à presidência do Senado. Eles vão conseguir articular muito bem. Se fosse o Rogério Marinho também, eles iam conseguir fazer o que quer. Não se engane, galera, isso aí é ilusão. Que a gente vai ter um congresso conservador para disputar isso não existe. Eles vão acabar cedendo, tá? Os caciques de partido estão aí para fazer tudo que o Lula der de regalia. Então, nem se iludam com isso. Mas agora, pressão externa precisa nem ser manifestação. Agora, pressão externa é interessante. O Lula ver que ele realmente ele tem que ter posição não de políticos, da própria opinião pública, da própria população. Entendeu? Claro que eles vão usar meio para coibir isso, mas isso aí é outra história. Tem o Flávio Dino, o radialista xingou ele de gordo, não sei o que, ele vai para cima do cara. Você acha que essa diferença entre o governo Lula e o governo Bolsonaro? O Lula, ele não vai facilitar a vida de quem é crítico do governo dele. O governo Bolsonaro deixou os caras fazer o que queria para ficar como imagem de bonzinho e acabou tomando no cu. Isso é interessante. Acho que eu já falei demais desse assunto. Agora sobre Americanas. Né? Eu ainda não tinha comentado sobre a questão da Americanas. Né? A questão da Americanas é descobrir um rombo muito grande, um rombo que vale mais que a empresa, devendo tudo, e é uma dívida praticamente impagável. É uma dívida altíssima, né? Assim, estava em torno de 20 a 40 bilhões de reais. Seria dinheiro pra caralho. Apesar que empresa grande assim, eles dão um jeito de salvar. Por exemplo, a General Motors e a Ford foram salvas pelo governo americano lá em 2008. Isso aí ninguém lembra, né? Mas isso aconteceu. Eles sempre dão um jeito, essas empresas muito grandes, porque elas empregam muitas pessoas e tudo mais. Muito provavelmente existe uma certa amizade entre os acionistas e os donos da empresa com políticos. Então não fica bem uma empresa como a Americanas
fechar da noite para o dia e muitas pessoas ficarem desamparadas. Porque até pagar tudo que é devido, meu amigo, isso leva anos e muitas pessoas não vão ver ter os seus direitos assegurados. Mas é interessante o termo fui de Americanas, né, que assim que as coisas ruins começaram em relação ao governo do PT, tinha aquela faz o L, né? Ah, faz o L aí, não sei o que, né? Para as pessoas que são petistas que estão se dando mal. Apesar que não só petistas está se dando mal no Brasil, né? Bolsonarista e outras pessoas que não tem nada a ver também. Mas é interessante o termo fui de americanos. Sobre a questão de eu estar de americanos, eu acho que não convém eu ficar reclamando dos meus problemas financeiros, né? Até porque eu não sou o único, né? E também eu não preciso ficar explorando a minha, a minha desgraça para tentar capitalizar em cima disso, né? Como muitos influenciadores poderiam fazer, ó, estou passando por dificuldade, se você quiser me ajudar, faz um pix, não sei o que, né? Mas se você for ver bem, é uma situação que não pode atingir um de vocês. Quem não tem dívida? Assim como a própria Americanas tem uma dívida, um arrombo, né? Um rombo nas contas, nós também temos cidadão comum que tem o CPF, também está devendo, também tem dificuldades. Quem não tem uma dívida? Tem gente que tem dívida beirando 100 mil reais. E às vezes o cara não tem nem isso de patrimônio, às vezes o cara nem casa própria tem. Às vezes tem pessoas que devem muito, muito mais do que elas realmente têm. Então o negócio de food americanos eu acho que é um tema muito, muito apropriado. Eu gostei desse termo, né? Até mostrei lá meu saldo bancário negativo no Banco do Brasil. Algumas pessoas até deram um puxão de orelha em mim, mas eu justifiquei que eu realmente foi uma emergência que eu realmente precisava pedir, né, o cheque especial. Eu sei que o juro é alto, mas era uma emergência que eu precisava na hora. E muitos brasileiros é o seguinte, sobra mês no fim do dinheiro. A maioria das pessoas do salário não vai até o fim. Eu lembro quando eu estava trabalhando, uma colega de trabalho falou, ó, eu até ganhava mais que ela, minha função era diferente da dela. Falou, ó, beleza, mas você vai ver que o dinheiro não dá pra nada, e realmente não dá. Aí desempreguei e tal, aí realmente o meu acerto e a rescisão, e FGTS, cara, não dá pra nada, cara. Deu pra manter ali por um bom tempo. Eu fiquei, acho que. Eu ganhei de acerto praticamente o dobro do meu salário. E o dinheiro durou uns 40 dias na minha mão. Sim, deu pra fazer muita coisa, o dinheiro acaba. E aí, meu amigo, é que nem empresa. A diferença é que CNPJ ainda dá um jeito. Quando a empresa é grande, como a Americanas, ainda dá um jeito. Agora, empresa pequena, empresa familiar, meu amigo, não dá conta de dever não. Porque daí elas devem a outras empresas. Tem empresa que vende para a CNPJ e daí a empresa que deve assim muito. E quando a corda arrebenta do lado mais fraco. É o que? Fazer corte de pessoal, corte de despesa. Às vezes para evitar às vezes o fechamento definitivo das atividades da empresa. Muda de ponto para um prédio muito menor. E é muito complicado essas coisas, galera. É muito complicado, porque
quem paga o pato, quem no final das contas sofre é o funcionário. Aí você vê o discurso, assim, que eu acho que é um discurso muito complicado do Lula, é o discurso que desmotiva, porque da maioria dos empresários não é o Jorge Paulo Lema, que é o dono da Americanas, ou, por exemplo, o velho da Havan, que tem um cu cheio de dinheiro, aí ele é malvado, ele não presta, ele só quer explorar, não sei o que. Galera, a maioria de quem tem CPJ não é lá poderoso, não. Realmente não tem essas condições todas, não. Às vezes o capital social do cara não é lá essas coisas. Aí qualquer discurso, é explorador, não sei o que. Aí o empresário que já tá com medo, já tá desesperado. Aí vê o cara falando uns negócios desse aí, o cara, não, vou fechar tudo, vou embora, não sei o que. O cara já vê, será que tem funcionário petista que vai mandar embora? Aí o funcionário petista já fica chateado, já quer botar a empresa no pau. É esse tipo de coisa, cara. Então, muito complicado e cabe a nós agora cobrar. Cobrar, porque senão a gente vai continuar indo de Americanas. E de Americanas, meu amigo, é o que? Dever o almoço para pagar a janta. É exatamente o que vai acontecer. E isso é uma realidade de muitos brasileiros, da maioria dos brasileiros. Dever e paga quando puder. E é aquela coisa, se você não te matam e você não vai preso, você vai continuar devendo. Muitas dívidas caducam, muitas empresas entram na negociação, entendeu? É assim. Então, brasileiro, eu tô falando uma coisa que muitos de vocês já sabem. Eu tô falando já uma coisa que já tem desconhecimento, né? Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.